A Júlia já tá aqui até emocionada. A gente fica essa reflexão, né? Elogiar quando é merecido e criticar também. Tanta gente e é tão pouco espaço. Falar o que a gente achou de todo esse rolê, Machu Picchu, Águas Calientes, Salcantay. Oi pessoal, novo dia. Na verdade, 2 dias depois, porque ontem a gente ficou por Águas Calientes, gravamos um vídeo à parte. E hoje então chegou o dia de a gente conhecer Machu Picchu. Contextualizando, para quem não sabe, fizemos uma trilha de 4 dias caminhando para chegar até aqui. E esse é o 5º e último dia. O mais especial, é claro, porque a gente vai conhecer Machu Picchu. Já é... Que horas são agora? 11h40? Meio-dia? Perto do meio-dia. Perto do meio-dia. A gente já caminhou aí 2 quilômetros até aqui a entrada. Tem essa pontezinha ali no canto, ali na entradinha tem uma guarita, onde o guardinha ele pede pra gente os documentos, o ingresso. E confere, né, pra ver se a gente realmente comprou, se tá tudo certo. E chegando aqui, ó, atravessando a ponte, esse é o caminho do ônibus, tá? Pra cá. E aqui, ó, tem esse caminho peatonal, não sei como se diz. Caminho peatonal. 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 Hiking Trail. Esse aqui, é. Esse aí é o caminho Que a gente vai fazer, que né? a gente vai fazer. Mais ou menos, dizem, 1h30, mas a gente já andou uma boa parte, então dia talvez 1 hora. E vamos ver como é que é. O nosso ingresso ele tá para 1 da tarde. A gente saiu ali com mais ou menos 1h30 de antecedência exatamente, porque a gente tem ainda mais 45 minutos, 1 hora mais ou menos de tolerância. Então a gente pode entrar depois da 1, ainda tem essa brecha, né? Então a gente tá de boa. Depois, o que é, né? Um caminhozinho de 1 hora, pra quem já ficou o dia inteiro andando, não é mesmo? Acho que vai ser tranquilo, ó. Aqui ele mostra como que é o caminho. E por aqui que sobe, né? Na dúvida, é só lembrar do caramelo ali, ó, que tá marcando a entrada da trilha. Que tá lá, amigo. E torcer pra ele Que estar onda. trabalhando no dia, né? É o guarda, né? É o guarda, é o guarda. Aqui dizem que tem bastante escadaria. Então tem que estar com o fôlego em dia aí. Mas acho que vai ser tranquilo. Segundo os nossos amigos peruanos, a gente vai voltar pro Brasil pronto para as Olimpíadas, de tanta escada que a gente subiu, É verdade. de tanta montanha que a gente escalou. Então, Escalou, não. eles falaram Não, isso mas- pra gente no vídeo, acho que foi de Cusco. Cusco, quando a gente chegou em Cusco, gravou o primeiro vídeo. Eles ainda não tinham assistido esse vídeo aqui. Depois desse aqui, eu não sei que comentário que virá. Tô aí na expectativa, hein? Mas acho que a gente já tá ficando em forma. Né, Gui? Olha, magrinho eu já tô ficando, tá? Que eu cheguei aqui com Tudo que... os vestígios de alfajores que eu comi na Eu Argentina. ia falar, tudo que o Gui engordou da Argentina, quando a gente tava lá, 5 meses, comendo tudo quanto é tipo de alfajor. Mas as pizzas do Brasil, quando a gente voltou, ele tá emagrecendo aqui no Peru. Total. Com as Não é que a trilhas, comida né? é ruim, não é que eu passo fome. É só que a gente anda bastante, sobe bastante montanha, então... Faz bastante Acontece, né? calorias aí. Olha lá que tá... Olha, pra título de informação, a trilha, ela é tudo seguida. Então, chegou em Águas Calientes, no outro dia já é Machu Picchu. A gente, como já tinha o ingresso comprado, a gente decide... Essa trilha, na verdade, você pode começar qualquer dia da semana. Todos os dias tem gente saindo pra fazer Salcantay. Então, é bem aberto, assim, de opções. E a gente já tinha o ingresso pra Machu Picchu pra domingo. A gente comprou a parte. E aí a gente decidiu fazer a trilha um pouco antes, ter esses dias de sobra, porque a bonita aqui imaginou que a gente ia ficar cansado. E eu pensei, vamos descansar em Águas Calientes um dia a mais, vamos conhecer a cidade, tem ali os banhos termais, são maravilhosos, a gente foi hoje, vale muito a pena. Quem quiser dar uma olhada lá no... Conhecer os banhos termais, a gente está subindo no outro vídeo também, que a Júlia vai deixar aqui, ou aqui, que é só de Águas Calientes mesmo. Vai ser legal pra vocês conhecerem, cara, vale bastante a pena. Mas tem que chegar cedinho, porque, pô, pensa só. Toda essa galera que tá agora em Machu Picchu vai descer e provavelmente de tarde vai pra lá. Então lota demais. A dica dos locais é chegar 5 da manhã, que é quando abre. 6. A gente chegou 6h30 Ficamos até umas 8 e pouco, e tava 10, tá? bem de boa. Bem vazio, fizemos umas amizades aí. O pessoal daqui sempre muito simpático. Total, conhecemos uns chilenos também. Chilenos, peruanos. A gente não tinha ainda... Conhecido gente- nenhum, né? Chileno, Não. verdade. A gente não teve contato com o chileno, então foi legal conhecer um pouco do acento
em espanhol deles, né? Do Falavam que era sotaque. muito difícil e tal, mas, pô, achei de boa, deu pra entender tranquilo. É um pouco diferente, né? Se nota. Ó. Esse aí é o busão De $24. que te cobram pra subir e pra descer de Machu Picchu. A fila, inclusive, bem longa, né? A gente passou, não sei nem se a gente filmou nesse vídeo, acho que foi no outro, mas tem uma fila gigantesca. Uma fila assim de... Mais de uma hora, Mais de uma hora. mais de 2 horas hoje. E se quiser vir de ônibus, tem essa opção, mas tem que chegar com antecedência na fila. Fica aí a dica. É, Mas a trilha, ó, bem de boa, quando a galera. gente terminar, a gente comenta aí o que a gente achou, mas acredito que bem tranquilo. É legal pra ir conhecendo um pouco. Não tem altitude aqui, tá tranquilo. A altitude tem um pouco, mas não tanto quanto, Não, né? é pouquinho. É. Comparando, Quantos metros a quase gente nada. subiu em Salcantay? 4.800? exato. Aqui... Mas tem muita gente, Gui, que vem e faz Machu Picchu primeiro, Ah, justamente pode por ser. conta da altitude. Então, para essas pessoas que talvez já chegam em Cusco meio mal, pode ser que sente também aqui um pouco. Querendo ou não, Total. é o quê? 2.800? 3? Eu acho que lá em cima é isso, não tenho certeza. 2.400, talvez? Pode ser. A gente vai pesquisar, vou botar aí na tela para vocês. Mas assim, quem vem, quem tá com pouco tempo, faz de ônibus mesmo. Na verdade, não sei. Não sei se o ônibus resolve o problema do tempo, porque tu vai ter que ficar 1h30 na fila. É. Talvez pra descer é mais rápido, não sei. Talvez chegando lá a gente encontre outra fila. Né? Vamos descobrir. Bora. Chegamos, Gui. Cansados? Uma longa subida. Ó, falta ainda isso aqui só de escadas, mas deixa eu ver aqui no nosso Strava quanto tempo que deu. Gente, que calor. 1h36, 3,9 km. Isso contabilizando aí desde quando a gente saiu de Águas Calientes, lá do centrinho. Então, puxado de tarde, hoje mesmo que deu um diazão. Bom que deu um diazão, mas muito quente. No meio do caminho até tive que tirar minha blusa, fiquei só de top, porque tava muito quente mesmo. De perder o fôlego em muitos momentos, né, Gui? Mas chegamos, Bastante. ó, ali já tá a entrada. Para quem acha que subir de ônibus vai poupar tempo, vai poupar esforço, vai nada, ó. Vai ter que esperar na fila para subir e na fila para descer também. Então, vai ter que esperar igual, vai demorar igual. A questão é, como é que tu vai querer passar esse teu tempo? É. Em pé esperando ou caminhando no meio da natureza e tudo mais? Total, aqui até compartilhando um pouco como que foi a subida, né? A gente... Ai, merda! Minha blusa. Ah, cara. Nossa, já era minha blusa. Tu veio com essa? Vim. É isso aí, galera. Tava tudo perfeito, né? Até chegar. A minha blusa caiu no chão porque eu tirei ela, sei lá, mais pra metade da trilha que tava muito quente. E ela caiu, tipo assim, numa poça de lama. Não tenho mais blusa, estou só de top. Mas eu tenho um casaco, que não dá pra usar porque tá muito quente. Acho que tudo bem, né? No Brasil se usa cropped. Espero que me deixem entrar assim, não impliquem com isso. Acho que não. Não, sim. Mas ó, não bastasse isso, já começou umas trovoadas, o céu está se fechando. E aqui a gente tá numa fila enorme, Uma fila que nunca acaba. que nunca acaba, que mal anda, para poder entrar no nosso circuito. Eu acho que uma das atrações principais aqui de Machu Picchu são as filas, tá? Porque é fila pra subir, é fila pra descer, é fila pra entrar, é fila pra tudo. Pô, galera, super entendo, esse lugar tem todo o seu valor histórico, tem todo o seu valor cultural, é uma das 7 maravilhas do mundo, mas assim, cobra um preço bem alto, principalmente para estrangeiro, para chegar aqui e não ter organização de fila, cara. É básico. Coloca 2 pessoas aí para organizar. A gente está vendo aqui que, na verdade, os guias que trabalham aqui com outras agências que estão fazendo o trabalho de organizar essas filas, tá? Então não é ninguém aqui com um crachazinho de Machu Picchu. É os guias particulares que estão se dando ao luxo e ao trabalho de organizar uma fila que deveria ser organizada pela gestão local aqui. Então fica até a pergunta, né? Para onde estão indo esses dólares, né? Será que tem alguém aí interessado colocando no bolso, que está faltando para contratar 2 pessoas a mais para gerenciar as filas para os 3 circuitos, 4, enfim, que existem? Eu acho que a gente tem que elogiar quando é merecido. Enfim, é um elogio
do lugar, de toda a história, mais aos Incas do que a organização aqui de Machu Picchu Pueblo, enfim, do governo do Peru que seja. Oh, não passa nada. Mas eu acho que fica essa reflexão, né? Elogiar quando é merecido e criticar também. Finalmente, então, entramos em Machu Picchu. Acho que esse daqui é, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas que a gente vê ao entrar. Bem legal. Algumas construções, algumas casas bem preservadas. A gente não está fazendo nenhum guia, a gente não está fazendo nenhum Passeio com guia, guiado, a gente está por nossa conta. Então acaba que a gente também não sabe muito da história, enfim, tem um pouco dessa... Vamos ficar desejando um pouco nesse sentido, mas acho que vai dar para mostrar bem assim o lugar, para ter uma boa noção, sabe? E até então, parece tudo muito lindo, muito bem preservado. E vamos seguindo, né? Vamos descobrir aí o que essa cidade perdida guarda pra gente. Pachamama tá mandando uma pequena lembrança aí pra gente, uma pequena chuva. Mas tudo bem, a gente já conseguiu percorrer um pouco aqui da cidade. Enfim, já deu pra ver grande parte. Então, vai chover um pouco, mas não faz mal. Acho que é pra lavar a alma, é pra, enfim, abençoar a nossa visita, né? E lembrando que Machu Picchu, quando vista de cima, né? Assim como Cusco tem o formato de um puma, Machu Picchu teria o formato de um côndor. Justamente porque ela é uma cidade que está bem alta, né? Então, bem bacana. E que a gente consegue ter uma visão bem legal, bem grande. Vamos seguir, né? Com chuva ou sem chuva, adelante. Pagando, estamos indo. Adelante. Lá em cima a gente tirou uma das fotos. Eu acho que é a foto clássica, não tenho certeza. Mas que dá pra ter uma boa visão bem... Ui! Ó, dá pra morrer também se quiser, tá? Aqui tem de tudo e morrer é a única coisa que não paga, o resto tem que pagar tudo. Tá, vamos lá, depois de uma quase morte, então, cheguei muito próximo da Pachamama, me trouxe uma sabedoria inca, assim, que seria até mesmo indescritível no momento natural, mas após presenciar um momento de quase morte ali, como a gente pode ver, eu me sinto mais próximo de Deus. Não é uma crítica, é apenas uma constatação, mas é tanta gente e é tão pouco espaço para bater foto, para admirar, que o momento de contemplação ele ainda não chegou, ainda não caiu a ficha assim, tipo, porra, estamos em Machu Picchu. Acho que vamos ter que encontrar um cantinho aí para parar e observar bem. Geralmente Porque tem um monte de gente no caminho, né? Um monte de gente, um monte de criança, falando alto, batendo foto, um esbarrando no outro. Falta ainda Gente caindo. Gente caindo, né? Meu Deus, cara. Eu vi um mano ali que caiu, quase morreu. Eu filmei, Filmou? acredita? Filmei. Tal do burro, né? Não sabe nem andar. O guia falando pra ele assim, ó, o guia falando alto ainda. Na hora de compartilhar, foi a única informação que um guia compartilhou em voz alta e não foi cochichando, falando, galera, toma cuidado, os degraus são altos. E deu um jeito de cair. Eu sou surdo, né? Quer dizer, o rapaz lá era O surdo. rapaz, com certeza. E uma parada interessante, né, Gui, é que como a gente não tá fazendo esse passeio com guia, a gente tá mais admirando aí a beleza. O que também é legal. Mas eu acho que a gente já fez tanto tour, a gente fez todos os tours que tinha pra fazer, né? Vale Sagrado, Vale Sur, City Tour, Walking Tour, Salcantay. Só faltou a trilha aí. Exato. Então a gente meio que já entende muito assim do contexto, né, de tudo, de como que foi construído, como eles construíam, Das hipóteses, né? das hipóteses e tudo assim. Então é chegar aqui e acho que muito admirar e ter a noção de que é um dos lugares mais bem preservados, que é uma das 7 maravilhas aí do mundo, e se sentir total. especial, né? Eu acho por que estar aqui. Aqui é um lugar que, além de contemplar a obra, que é Machu Picchu, a gente precisa também contemplar os artistas que foram os incas, né? Então aqui é realmente um lugar assim onde ressalta, enfim, essa capacidade de arquitetura, de engenharia e eu diria que até mesmo de resiliência, né? Porque trazer essas pedras aqui em cima da montanha não é algo fácil, né? E a gente consegue ver que é uma construção assim de grande escala, num local bem alto, assim, rodeado então por diversas montanhas. Antigamente, no passado, então, os tetos eram feitos de palha, mas com a descoberta, né, então foi incendiado justamente ali para remoção da vegetação que cobria todo esse lugar, é chamado de cidade perdida, né? Então realmente foi perdida pelo tempo, não foi descoberta pelos espanhóis e em um momento um americano descobriu e hoje está aqui para contemplação, como eu disse, da obra que é Machu Picchu e dos artistas que foram os incas. Eu acho que é
essa mensagem que a gente pode levar e é essa a percepção que eu tenho ao chegar aqui, sabe? A gente conheceu, como a Julia falou, muitos lugares grandes, muitos lugares lindos, mas aqui a gente consegue encontrar isso no seu estado mais natural, mais preservado, e é uma experiência que bacana. Talvez em alguns momentos não dá para contemplar tanto, é muita gente, mas Faz parte. não é isso que diminui a grandiosidade desse lugar. Só de curiosidade, aqui atrás nessa parte, então a gente já está no meio da cidade, vamos dizer assim, de Machu Picchu, né? A gente não está mais na terraça superior, a gente já está mais no meio. E aqui eles faziam sacrifícios de animais, né? A gente escutou aqui, meio de ladinho, assim, uma história. E basicamente, em Machu Picchu nunca foi sacrificado nenhuma pessoa, né? Por mais que os incas também realizavam, os incas, pré-incas, enfim, esses povos sacrificavam pessoas, aqui em Machu Picchu isso nunca aconteceu. E uma curiosidade é que eles buscavam sempre sacrificar animais de pelagem escura, de pelagem preta. Isso porque para eles a cor preta era uma cor muito especial que simbolizava justamente a pureza. Então é um dado que eu não conhecia, peguei ali de ladinho e achei bem interessante. E nessa região aqui, ó, nessas pedras é onde isso acontecia. Aqui então a gente tem outros templos também. Eu posso estar errado, mas eu já ouvi falar que tem o templo das 3 ventanas, que seria um templo das 3 janelas. Pode ser que seja esse. Tem 3, então faz o meu achismo achar que esse é o lugar. Mas para cá a gente também vê outros templos, enfim, várias coisas assim. A gente sabe que além do Deus Sol, eles veneravam também o arco-íris, o trovão, enfim, várias outras coisas, né? A lua, enfim. Eram várias outras entidades, então provavelmente existe alguns lugares dedicados a essas entidades aqui nessa região, aqui dentro do sítio arqueológico de Machu Picchu, da cidade de Machu Picchu, né? Mas a gente vai ficar devendo porque a gente tá sem guia e a gente tá só tentando escutar, entender, não tem nenhuma placa sinalizando nada. Então a gente tá no achismo e no que os guias estão falando e a gente tá pescando por aqui. Exato, mas acho que o mais legal aqui é realmente conseguir observar o quão bem preservado tudo isso daqui tá. Aí a gente tem... O que é isso, Julia? Lhaminha? Lhama, alpaca, é lhama. Lhama, né? Lhama. Isso daí então cortaram o pelinho dela já para fazer chompa. Então, essa já se foi. E esse circuito que a gente está fazendo, pessoal, ele é o circuito 2. Existe uma diferença, o 2A e o 2B, mas eu vou ser sincero para vocês que na prática a gente não sabe onde é que está a diferença, porque é livre, meio que assim, tu faz o circuito 2, então existem algumas flechas que indicam o caminho, algumas flechas azuis que indicam se é o circuito 2, é o circuito 1, é o circuito 3. Vou dizer que poderia ter talvez alguma instrução inicial, assim, enfim, da organização. Aqui, tipo, tá entrando, te dão alguma informação nesse sentido, segue as faixas azuis, mas não, vai na tua intuição ali. Acho que até mesmo que se uma hora tu pegar o circuito errado e seguir, não vai acontecer nada, ninguém vai reclamar, sabe? Mas, enfim, cara, bem legal, assim, muito bem preservado, lindo demais. A gente veio, ó, criançada das escolas de Cusco também, vindo aí conhecer pela primeira vez. Acho que é algo assim que gostaria que todo mundo pudesse ter essa oportunidade de passar por aqui em algum momento, porque, sei lá, por mais que esteja no Peru, enfim, por mais que tenha sido ali os incas, os povos que habitavam aqui, é algo que pertence a toda a humanidade, né? Faz parte da nossa história como um todo, não só dos peruanos, mas também da América do Sul. A gente sabe que o Império Inca se espalhava aí por um vasto território, né? Olá, que tal? Um saludo a Brasil. Graças às crianças aqui, cara, as crianças no Peru são muito queridas, né? Muito queridas, eles são muito, muito amigáveis e tem bastante criança. Aqui não é diferente, né? Em Machu Picchu trouxeram as crianças também, então é sempre uma vibe bem boa estar com eles. Ó, uma lhama aí, ó. Você estava falando sobre a preservação, né? Com essa história. Te interromperam. Dá nada, é isso aí, só ia falar mais do mesmo. Todo mundo já tá ligado. Mas vamos lá. E, enfim, ó, a gente tem umas flechinhas aí indicando, como eu falei, o circuito, né? E a gente vai seguindo, vai olhando.
parando um pouco. Hoje tem essa parada ali, eles estão, acho que, restaurando alguma coisa. Mas vamos lá, vamos seguindo. O circuito 2, então, é o circuito mais longo, leva aí na média de 2 horas para tu fazer ele. Talvez com guia possa levar mais. Não tem muita gente falando assim, ai, vai rápido, sai daí, não fica parado. É bem livre, assim, cara. Isso eu achei um ponto bem positivo, assim. Por mais que tu não pode voltar, é sempre adelante. Porém, o que acontece é que, pô, em alguns momentos tu quer parar num lugar, tu quer olhar, tu quer viver aquele momento, sabe? E eles respeitam bastante isso, é algo que eu achei bem legal, assim. Em alguns momentos pode gerar um aglomero de pessoas, como a gente vê lá. Mas, cara, todo mundo aqui pagou, todo mundo tem o direito de aproveitar, né? Então, é isso. Um saludo Brasil. Dias por aí. Em YouTube, mais em YouTube. Listo? Graças, amigos. A gente falando bem das crianças e olha só, né? As ironias da vida. Elas pararam, daí foi lá uma foto e tal, anotaram o nome do nosso canal. Quando a gente viu, a gente parou num canto, a gente estava rodeado de pais e mães que estavam acompanhando aí o grupo. E a gente bateu umas 500 fotos com o pessoal. Sim. Eles todos anotaram o nome do canal. Então, ó, se vocês aí que bateram foto com a gente estão vendo esse vídeo agora, comenta aí, deixa seu comentário, diz que a gente se conheceu em Machu Picchu. Foi engraçado que a gente causou um burburinho, que até a galera que tá gerenciando aqui da segurança ficou meio incomodada, porque as crianças estavam muito felizes, estavam fazendo bastante barulho. Eles falaram, não faz tanto barulho, galera, para. Mas, pô, bem legal. Gurizada aí, gente boa. A gente tava falando antes, né, que as crianças aqui são muito gente boa, muito queridas, e só o que a gente tinha acabado de falar aconteceu, né? Bye. Então seguimos aqui no circuito 2, bastante longo, tá? Sinto que vale bastante a pena. É o circuito assim que tu consegue conhecer mais a cidade, assim, realmente andar por todos os caminhos. Existem ali outros circuitos complementares que talvez tu passe por lugares que nesse circuito tu acaba não tendo a oportunidade de conhecer, mas eu recomendaria com certeza esse, tá? A gente tem acesso aqui, ó, a várias, possivelmente casas, né? Eu não sei dizer. Esses lugares que... Ó, que vista, né? Tá louco. Esses lugares aqui, ó, que a gente vê essas janelas fechadas, caso não tenham sido fechadas, vamos dizer assim, pelas pessoas de maneira intencional, eram lugares onde eles colocavam, vamos dizer assim, as suas oferendas. Quando a gente encontra algumas dessas maiores, possivelmente múmias, não acredito que aqui seja o caso, tá? Provavelmente a gente vai ter um amigo aí nos comentários que vai deixar um complemento muito interessante dessa informação aí para, enfim, compartilhar o conhecimento dele com todo mundo que está assistindo o vídeo e tornar essa experiência ainda mais enriquecedora. Mas a gente consegue ver realmente uma cidade de pedras aqui. É grande, tá? Não é pequeno, não. Quando tu entra, talvez a impressão que dê é que não seja tão grande, mas é porque a gente está vendo da parte de cima, né? Quando a gente começa a andar, de fato, assim, no meio da cidade, a gente começa a perceber que, opa, Era uma cidade. Era uma cidade. É grande. Só aquela parte lá, da terraça superior, é enorme. Quando a gente vai lá nos templos, também, vários templos. E aqui é a parte que eu acredito que morariam, ou moraram, as pessoas, né? E vamos seguindo. Mais uma flecha ali indicando que este é o caminho. E bora lá. Olha só isso, galera. Recomendo demais, principalmente para quem está chegando a Cusco, enfim, é a primeira vez. Às vezes a galera chega em Cusco e já vem direto aqui para Machu Picchu, né? Tem que fazer um tour, tá? Primeiro para se contextualizar sobre toda a história, entender como é que eles faziam esses muros, de onde que eles tiravam essas pedras, como é que eles conseguiam criar pedras com tanta angulação, né? E encaixá-las de forma tão perfeita. Aqui a gente vê que já existe uma misturinha no meio, mas enfim, a gente consegue observar aqui, ó, em vários lugares que realmente as pedras eram muitas vezes apenas encaixadas de forma perfeccionista, né? E entender como eles faziam isso é muito legal, porque a partir do momento que a gente entende isso,
na verdade a gente passa também a se fazer muitas perguntas, tipo, pô, a galera não dominava a roda. Como é que eles trouxeram isso aqui para cima? Será que tiraram dessas pedras que estão aqui? Várias coisas assim que são legais de entender os deuses deles, enfim, porquê dos rituais, dos sacrifícios, né? Isso torna a experiência muito enriquecedora, então super recomendável, tá? Essa perfeição aqui no encaixe que eu tô comentando com vocês, tá? Se alguém ainda não viu o nosso vídeo de Cusco, vai lá dar uma conferida que a gente explica como eles chegaram nesses cortes, qual foi a técnica que supostamente eles utilizaram, né? Que são as hipóteses mais aceitas hoje. Mas aqui a gente está num lugar gigantesco, olha só. A gente está bem na parte que seria a cidade, de fato, onde as pessoas habitavam. E grande demais, grande demais. Uma coisa que eu acho legal e que é difícil até de entender, assim, de conseguir notar sem o guia, é que muitas vezes certas simbologias, certos símbolos, eles eram discretos. Como, por exemplo, às vezes uma pedra com 3 degraus simbolizava muito mais do que apenas 3 degraus, né? Simbolizava desde da serpente, o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, a puma, presente no mundo dos vivos, e até mesmo o côndor, que é a ligação entre eles e os deuses, né? Como eu comentei, essa cidade, quando vista de cima, ela tem o formato de um côndor, e o côndor simboliza, por sua vez, a conexão entre os homens e o céu, né? Então, acredito que isso também, como é que eu posso dizer, representa muito do que essa cidade foi para eles. E muitas vezes esses detalhes, essa simbologia, essas dualidades, enfim, estão nos pequenos detalhes aqui da cidade que a gente, como leigo, né, não consegue perceber a olho nu. Ó, galera, eu estava comentando para vocês sobre as pedras, o encaixe, né? Existe em alguns momentos algumas diferenças entre as construções incas e as pré-incas. As pré-incas, basicamente, eles faziam uso ali de algumas substâncias, algumas coisas no meio, entre as rochas para pegar, né? E os incas já, as construções que a gente diz imperiais, elas são feitas de perfeito encaixe, né? A gente estava andando aqui e eu escutei, não foi de bisbilhoteiro não, mas o cara comentando que essas partes de cima foram restauradas. Então por isso que a gente vê a presença também de pedras que possuem, enfim, argamassa ali no meio, algum aglutinante, acho que é o nome, e em outras partes não. Provavelmente eram muros aí que caíram, enfim, que não estão mais em seu estado natural, né? E colocaram essas pequenas, enfim, restauraram dessa forma, né? Então, quando eu olhei, eu fiquei um pouco em dúvida, tá? Porque eu já sabia dessa diferença entre os pré-incas e os muros incas imperiais do Império, né? Então, acho que agora encaixaram as pecinhas, sabe? Ó, galera, então a gente já tá finalizando aqui o nosso passeio por Machu Picchu. A Júlia já tá aqui até emocionada. E, cara, é de uma grandiosidade, assim, absurda, tá? E eu acho que todo esse caminho que a gente fez para chegar aqui mostra muito que o esforço compensa, né? A gente vê que Pachacútec, o primeiro Sapa Inca, quem basicamente iniciou a construção de tudo isso que a gente visita aqui no Peru, foi um cara que foi protagonista da vida dele, foi protagonista do povo Inca, e esse protagonismo trouxe muitos resultados que a gente vê aí que estão até hoje. Mas o que mais encanta de ver algo tão antigo assim é lembrar como a vida é passageira, né? Como ela é curta, como às vezes a gente acha e se enxerga tão grande, mesmo vivendo um espaço de tempo tão curto, né? Então, enxergar tudo isso daqui, ver que antes da gente existiram povos que construíram obras assim de engenharia incríveis em cima das montanhas, que até hoje a gente tem dificuldade para explicar, mostra muito que no final das contas, por mais que a gente seja pessoas modernas, com domínio da tecnologia, existiram pessoas no passado que conseguiram alcançar grandes feitos com muito menos, né? Então, o que eu diria é, seja humilde, compreenda que no final das contas é tudo passageiro e aproveite bastante a sua vida, né? Acumular bens materiais, legal, pode ser alguma coisa que te satisfaça, a gente é muito materialista, né? Mas ao final dos dias,
talvez nos nossos últimos 10 segundos de vida, né, quando aquele grande filme passar diante dos nossos olhos, possivelmente a única coisa que a gente vai lembrar e que a gente vai sentir falta são das experiências que a gente teve, né? Então, acumule experiências, seja protagonista da sua vida, corra atrás dos seus sonhos e... Faça o seu filme de vida ser longo. Exato. Seja protagonista desse filme que em algum momento vai passar diante dos seus olhos, né? Então, é isso, pessoal. Essa é a mensagem que a gente deixa e espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Amanhã a gente vai compartilhar um pouco mais com vocês o que a gente achou de todo o trajeto, enfim, de todo o rolê de Salcantay. Dar um resumo de tudo isso, né? Isso, e aproveitar que a gente também vai estar num momento bem legal, que vai ser um retorno de trem. Então, vai ser bom pra gente poder descansar, não vamos voltar andando, só o trajeto até aqui foi andando. E vamos aproveitar esse tempo aí que a gente vai ter no trem pra refletir um pouco mais, ver o que a gente gostou, o que a gente não gostou, compartilhar com vocês. Momento sincerão. É isso aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Como prometido, então, estamos aqui no trem, voltando para Cusco. E esse momento aqui é um momento sincero, é um momento feedback aí para vocês. Mostrar e falar o que a gente achou de todo esse rolê, Machu Picchu, Águas Calientes, Salcantay, tudo. Então vamos lá. Acho que o ponto que todo mundo mais ficou curioso, né? Qual a intensidade dessa trilha? É fácil, é difícil, vale a pena, não vale? Primeira coisa, acho que a gente tem que botar um contexto aí em todo esse rolê. A gente estava em Cusco já há mais de um mês. A gente já estava acostumada aí com a altitude. A gente fez montanha colorida, fez alguns passeios aí que elevaram um pouco e a gente não sentiu nada nesses passeios. Então, pra gente, questão de altitude durante essa trilha não pegou. Foi algo super tranquilo. Claro, momentos de subida dava aquela falta de ar, mas a gente ia devagar, parava, respirava e ia melhorando. O que mais pegou foi a descida, porque descida, o joelho, o tornozelo e o pé, você tem que ir com muito cuidado para não acabar torcendo seu pé e vai pegando demais, assim, são descidas muito inclinadas. Para mim o pior mesmo foi o segundo dia. Acho que o último dia também teria sido muito ruim se a gente tivesse feito ele completo, como a gente comentou. Choveu, então a gente conseguiu pular essa parte ali com o carro. E acho que se a gente tivesse feito a pé, teria sido bem complicado também. Seria um dia bem cansativo. Ainda mais porque, além de toda a subida e descida, tem mais uns 10 quilômetros da hidrelétrica até Águas Calientes, né? Então seria bastante cansativo. E como é um dos últimos dias, vai acumulando o cansaço de todos os outros. Então, acho que a gente acabou se poupando aí pela sorte, por Pachamama, como a gente diz, né? A chuva aí acabou compensando. E... eu acho que é isso, assim. Realmente não é fácil, tá? Não é algo simples de ser feito, ela é uma trilha intensa, mas tem momentos, assim, que te exigem muito. E tem alguns outros momentos onde é mais tranquilo, como por exemplo o terceiro dia que a gente foi para as águas termais. Maravilhoso. Que a gente andou pela manhã, só que à tarde a gente ficou livre, deu para relaxar bastante, tá? Então não são assim 5 dias seguidos que são exaustivos, tá? É verdade. Tem um equilíbrio ali, né? Um dia é muito cansativo, no outro você acaba compensando. E assim vai. Acho que pensar, o que o Guia nos falou assim, de pensa no dia de hoje, foca no dia de hoje, não pensa no total, é o que mantém a nossa cabeça assim funcionando, indo pra frente. Mas toda essa dificuldade com certeza é recompensada com vistas absurdas, tá? Uma paisagem assim indescritível. Glaciares, vamos dizer assim, pampas, mares de pedra, vamos dizer, floresta amazônica, é muito diverso o caminho, em nenhum momento fica monótono, assim, tu fica pensando, eu não aguento mais olhar para isso, não, o tempo inteiro tá mudando, então é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais a diversidade e a fauna do Peru. Para quem gosta disso, de estar em meio à natureza, é ideal, tá? E eu acho que o momento mais recompensador, que foi o que a gente vivenciou ontem, que é chegar em Machu Picchu, né? Como os incas faziam, de ter aquela prova, de ter que caminhar, de ter passar ali pelos obstáculos, digamos assim, e chegar em Machu Picchu. Seus desafios, né? Superar desafios. Exato. Né? Não foi simplesmente, estou indo para Machu Picchu, não. A gente tinha um grande obstáculo na frente, um grande desafio, que era essa trilha de 5 dias de Salcantay. E quando a gente chega em Machu Picchu, dá aquela sensação recompensadora, né? Chegamos. Valeu a pena todo esse sofrimento, todo esse cansaço. Foi especial, né? É isso. Agora então que a gente falou o que a gente gostou, o que a gente achou, né? Acho que é importante a gente falar o que a gente não gostou. O que tu acha? Acho que sim. Pra mim, o que pegou muito e foi algo, acho que pessoal, é uma sensação de que a todo momento achavam alguma justificativa para tentar tirar um pouco de dinheiro de ti. Isso é algo bem chato, porque, por exemplo, no terceiro dia, no segundo dia, a gente ficou em alguns domos
que tinham sim energia elétrica, não eram painéis solares. A gente estava num povoado, chegava energia elétrica, tinha energia elétrica dentro do domo, porém não existiam tomadas no domo, justamente porque a população local ali daquele que estava alugando aquele lugar te cobrava para tu ir lá e usar uma tomada para carregar um celular. Então eram 5 soles por celular que tu carregava, o que eu achei uma falta de respeito, porque pô, tem energia elétrica, não era um recurso escasso para tu cobrar. E em outros lugares a energia só chegava por painel solar, então dá 10, realmente é escasso, tem que cobrar. Mas lá não, lá me pareceu que foi, na minha opinião, na minha visão, um pouco de desonestidade, tá bom? Então poderia talvez incluir esse valor ser incluso no valor total, no valor né? total, no valor da hospedagem, tudo, exato, para não dar essa sensação. Para mim ficaria mais bonito, sabe? Exato. E lembrando que a gente não tá reclamando porque a gente sabe que a gente vem pro meio do mato, a gente não teria internet, não teria às vezes energia. Primeiro dia a gente sabia que a gente nem ia tomar banho, então a gente trouxe lá em cima descido. Não é esse o ponto. O ponto é realmente essa questão de que poderia ser cobrado tudo incluso de uma vez só e não passaria essa sensação meio chata. Mas esse é o único Não era ponto... escasso, não é tipo, Exato, não tem, exato. eu tenho um pouquinho aqui, eu vou te vender. Não, tinha em abundância, então, pô, poderia estar incluso, ficaria bem mais bonito, assim. E essa é uma sensação que não só eu e a Júlia temos, tá? Todo mundo do nosso do grupo, né? todas as pessoas que estavam lá compartilharam desse sentimento. E também não é pelo valor, a gente sabe que muitas coisas é difícil de chegar. A água ali, acho que no segundo dia da trilha, teve ali algum momento, perto da hora do almoço, que a gente pagou caro na água, a gente sabia que a gente pagaria caro, mas a gente viu o trajeto que era feito para a água até chegar ali, né? Então, é justificável. Agora, esse fato da energia já é algo totalmente diferente, assim. Então, só para clarificar aí um pouco mais da nossa percepção, mas de fato esse é o único ponto negativo, assim, esse valor cobrado no segundo dia da hospedagem. Exato. E um ponto de atenção para qualquer pessoa que pense em fazer essa trilha é: negocie o preço mais baixo possível. Não se iluda achando que você vai ter comodidades por pagar mais. Mentira. Negocie o preço mais baixo. Tinham pessoas no nosso grupo que pagaram de 160 a $500 para fazer todo esse recorrido aí, todo esse trekking. E todas elas, independente do preço que pagaram, tiveram acesso às mesmas coisas. Então lembre muito bem disso. O preço que tu tá pagando não significa ter mais comodidade. Tinha gente que pagou caro e teve que compartilhar quarto. Então, quando for fazer não só essa, outras, tenha noção disso. Negocie o preço mais baixo, porque no final do dia tu vai fazer a mesma coisa que quem pagou menos ou mais. Então essa eu acho que é a maior dica de todas. E não só para esse passeio, para qualquer passeio sempre vai ser assim. Negocie. Eles gostam de negociar, é cultural fazer negócio aqui, pedir desconto e tudo mais. Então, esteja atento a isso. Não se iluda por falsas comodidades, tá? Isso não é um problema de uma agência, não é uma agência tentando te passar a perna, nem nada. Todas as agências operam da mesma forma. Te vendem o pacote, te alocam em um grupo que vai fazer, eu quero ir dia 23. Esse grupo aqui tá saindo. E vai lá, e tu vai ter a mesma experiência que todo mundo. Todo mundo tá naquele grupo vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então não se iluda nesse sentido. No nosso grupo tinham pessoas de diversas agências. Cada agência cobra um preço, então tava todo mundo no mesmo pacote, digamos assim. E eu acho que fica também a sugestão aí, algumas agências vão te omitir algumas informações, não vão falar tudo que vai cobrar, mas a gente pessoalmente recomenda a agência que a gente fez esse passeio, tá aqui nos comentários. Eles foram muito honestos em relação assim, tal dia tu vai ter que pagar mais tanto. Então, desde o princípio, tudo estava muito bem descrito, a gente já tinha bastante essa noção, tá bom? Então, eu acho que isso é muito importante, porque eles foram honestos e muito claros com a gente, assim, em todos os detalhes, em todos os gastos. As expectativas ficaram super bem alinhadas, né? A gente vai deixar aqui embaixo, então, o contato deles para vocês, caso tiverem vontade de fazer essa trilha, Salcantay, ou até outras trilhas. A gente deu uma pesquisada aí, né? Quando tava conversando com eles sobre fazer Salcantay, eles falaram, a gente tem a Inca Jungle, que é aquela trilha que tem várias aventuras para você fazer ao longo do caminho, e aí na noite você dorme em casa de pessoas locais, então é uma experiência bem diferente, mas muito legal também, e com certeza a gente vai voltar para fazer essa trilha. Ela é mais divertida. Ela é menos intensa fisicamente, e ela é algo assim para tu desfrutar, para tu pegar e aproveitar, se divertir. Tô pouco tempo em Cusco, é uma ótima oportunidade de dormir na casa dos locais para ter mais contato com a cultura. Realmente
ser mais imersivo, né? Porque Salcantay, querendo ou não, tu tá no meio do mato, né? O contato que tu tem, a imersão é na natureza, né? É verdade. Não é com as pessoas locais, porque até mesmo é difícil encontrar pessoas no caminho. Geralmente é só gringo e é isso. Acho que em resumo, né, Julia? Salcantay a gente recomenda para quem gosta de natureza, para quem sabe o que tá buscando já sabe que, pô, eu quero ir pro meio do mato, eu quero subir montanha, eu quero descer montanha. Então essa é a sugestão. Quem quer se divertir, quem tá de férias, quer relaxar, aproveitar, curtir, Inca Jungle. Essa é a sugestão. Quem quer um rolê histórico, um rolê cultural, uma parada assim imersiva na cultura inca, com certeza a trilha Inca. Que também queremos fazer. Então a gente vai voltar ainda algumas vezes aí pro Peru, com certeza, porque por mais que a gente fez todos os tours, fez um monte de coisa, já visitou Machu Picchu, com certeza vale a pena voltar e fazer essas outras trilhas. É algo que vale bastante a pena, assim, né? Mas vai demorar porque a gente tá bem cansado. Essa é a real. Total. Eu não quero mais saber de subir montanha por um tempo. Total. A gente tava até conversando ontem que a gente nem sobe montanha, a gente nem tem esse costume, a gente veio pra cá e ficou só fazendo isso. É verdade. Foi legal? Ótimo. Foi algo que a gente nunca vai se arrepender. Mas, pô, adquirimos novas habilidades aí, né? Cansa demais. Não é tanto o nosso estilo, assim, ser tão aventureiro, esportivo, mas o Peru nos proporciona isso, a gente abriu os braços e se jogou, né? E acho que a vida é sobre isso, se jogue nas oportunidades, faça as coisas que você tem vontade, bom proveito, não? Se supere, se desafie e tenha um bom proveito. Ficamos por aqui. Hoje é dia de locomoção. Próximo vídeo aí do canal provavelmente vai ser isso, vai ser em um novo país, um novo destino, que logo a gente chega em Cusco e já se manda de novo. Então, se você curtiu essa trilha, curte aqui, se inscreve no canal, comenta o que você achou, se você faria, se não faria, se já fez, o que você pensa aí sobre tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo. Se concorda, discorda de algo que a gente falou, enfim, compartilhe a sua percepção, vamos ajudar quem tá talvez em dúvida, tá pensando em fazer esse rolê aí, a ter acesso ao máximo de informações possíveis. Se tiver alguma dica, alguma coisa, vamos se ajudar, vamos abrir aí uma comunidade. Boa, valeu, pessoal. É isso, pessoal, um beijo e até qualquer dia por aí.